Fala galera que sempre nos acompanha aqui pelo Facebook. Eita, pelo Facebook não, pelo Periscope. Lá vai eu errado, ó, falando Facebook aqui. Eu fiz uma live ontem no Facebook, mas eu tô no Periscope. Eu já não sei mais nem onde é que eu tô fazendo a transmissão. Bom, então vamos de novo. Fala galera que sempre nos acompanha aqui pelo Periscope. Agora deu certo. Novo de loja, primeira de luxo. Bom, pessoal, como eu tinha falado mais cedo aí nas redes sociais, falei no meu Face, falei no meu Insta, eu estou passando aqui para bater um papo com vocês acerca do decreto que foi publicado hoje, que é o decreto 8858, que regulamenta o uso de algema nos termos da LEP, da Lei das Execuções Penais. Bom, para quem não está sabendo o que aconteceu hoje, deixa eu dar aqui fazer um brainstorm aqui, deixa eu explicar o que foi que aconteceu hoje e depois deixa eu traduzir o que é que tem nesse decreto. Eu inclusive postei nas minhas redes sociais mais cedo, querendo colher informações aí do pessoal, as opiniões do pessoal. Nós vamos fazer uma análise técnica e depois eu vou tecer uma opinião pessoal aqui. A Lei das Execuções Penais, a Lei 7210/84, LEP, Lei das Execuções Penais, Lei 7210/84, lá no seu final, nas chamadas disposições finais e transitórias, que está no título 9 da LEP, que é o último título da Lei das Execuções Penais. A LEP tem 204 artigos e a partir do artigo 198 nós temos as disposições finais e transitórias. Lá no artigo 199 da LEP está escrito assim: o emprego de algema será disciplinado por decreto federal. Estão esperando esse regulamento desde 84. Desde que a Lei das Execuções Penais foi feita, que tem o disposto no artigo 199 da Lei das Execuções Penais, que diz que o emprego de algema será disciplinado por decreto federal. Esse decreto veio ser publicado agora. Olha o tempo que faz que estão esperando ele veio ser publicado agora. Então, pessoal, o decreto 8858, ele foi feito especificamente para regulamentar o artigo 199 da Lei das Execuções Penais. É bom que se diga que o emprego de algema acontece dentro e fora dos termos da LEP. A Lei das Execuções Penais, ela se aplica ao preso definitivo, mas ela também se aplica ao preso submetido a situações cautelares. O pessoal chama simplesmente de preso provisório, mas eu prefiro usar uma expressão mais em sentido lato, o preso submetido a prisões cautelares. Quais são as prisões cautelares? A prisão em flagrante é uma hipótese de prisão cautelar, que depois há de ser convertida em prisão preventiva, a depender da situação. A própria prisão preventiva, a prisão temporária. A Lei das Execuções Penais, ela se refere tanto a essas prisões, prisão em flagrante, que depois terá que ser observada e analisada, ou se relaxa o flagrante, ou se converte em preventiva, ou se converte em outras medidas lá do 319 do CPP, e também a Lei das Execuções Penais se refere ao que ele chama-se de preso definitivo. Antigamente usava-se a expressão preso provisório e preso definitivo. Essa expressão preso provisório e preso definitivo hoje está em desuso, mas ela era usada pela LEP e continua nos termos da LEP para se referir. Quando você falava em preso provisório, você falava em todo mundo que estava preso antes de existir contra esse indivíduo uma sentença condenatória transitada e julgada. E quando você falava em preso definitivo, você estava se referindo a todas as pessoas que estavam efetivamente em fase de execução de pena após uma sentença condenatória transitada e julgada. E a LEP se aplica aos dois. Aí vale até esse bizu. Tem muita gente que mete a mão na caixa dos peitos e diz assim: não, a Lei das Execuções Penais só se aplica àquele cara que foi condenado e que está cumprindo pena em decorrência de sentença irrecorrível. Está errado. A Lei das Execuções Penais, como a própria lei diz, ela se aplica ao preso provisório e ao preso definitivo.
Hoje não se usa mais a expressão preso definitivo, se usa a expressão reeducando para se referir àquele que cumpre pena decorrente da sentença condenatória. E se usa a expressão preso cautelar para se referir àqueles que estão submetidos à prisão preventiva, à prisão temporária ou a título precário a uma própria prisão em flagrante. E a LEP, ela não tem um regulamento ou não tinha um regulamento específico em relação ao uso de algemas. O cara, por exemplo, está no centro de triagem e precisa ser conduzido ao fórum para prestar depoimento, para ser submetido a uma oitiva do magistrado. Esse preso pode ser algemado? Esse preso não pode ser algemado? A LEP não dizia. O indivíduo foi obstado em flagrante delito por uma guarnição policial. Está capturado em flagrante, está sendo conduzido à delegacia para ser lavrado de seu desfavor o APFD, o auto de prisão em flagrante delito. Esse indivíduo ele pode ser algemado? A LEP não dizia. O indivíduo vai ser transportado, vai ser conduzido para fazer um exame de corpo de delito no IML antes de ser conduzido para o centro de triagem, estabelecimento prisional. Esse indivíduo pode ser algemado? Isso não estava previsto na LEP. A LEP simplesmente dizia que o uso de algemas será regulamentado por decreto federal. O decreto saiu agora. O decreto federal foi publicado hoje no Diário Oficial da União. E esse decreto, como a sua própria exposição de motivos deixa claro, eu vou afastar um pouquinho aqui para me ler, porque realmente não deu tempo de decorar, ele é baseado no disposto na Constituição Federal, que protege e promove a dignidade da pessoa humana e proíbe a submissão a tratamento desumano e degradante. Ele está baseado nas regras de Bangkok, da Convenção de Bangkok, que versa sobre mulheres infratoras. A Convenção de Bangkok, para quem não sabe, foi um tratado internacional firmado lá no dia 22 de julho de 2010, na cidade de Bangkok, por isso que tem um nome, sobre o aval da ONU para reger o tratamento dado às mulheres que estão presas cautelarmente ou de forma definitiva, e o famoso Pacto de San José da Costa Rica, no que diz respeito a pessoas presas em situação de vulnerabilidade. Pegaram todos esses tratados, pegaram as premissas da Constituição Federal, pegaram o Pacto de San José da Costa Rica, pegaram as regras de Bangkok, da Convenção de Bangkok de 2010, e fizeram o decreto 8858, que tem 2 artigos específicos versando sobre o emprego de algemas. Artigo 2º diz: é permitido o emprego de algemas apenas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física, própria ou alheia, causada pelo preso ou por terceiros, justificada a sua excepcionalidade por escrito. E o artigo 3º diz: é vedado o emprego de algemas em mulheres presas em qualquer unidade do Sistema Penitenciário Nacional durante o trabalho de parto ou no trajeto da parturiente, entre a unidade prisional e a unidade hospitalar, e após o parto durante o período que se encontra hospitalizada. E o artigo 4º, esse decreto entra em vigor na data da sua publicação, que foi hoje. Vamos lá. Primeira coisa. O que é que o artigo 2º do decreto 8858 tem de diferente da súmula vinculante número 11? Se é súmula vinculante, só pode ser do STF, tá? É óbvio isso. A súmula vinculante número 11. O que é que esse decreto, no seu artigo 2º, tem de diferente da súmula vinculante número 11? Basicamente nada. Basicamente não tem nada diferente. A súmula vinculante número 11, ela existia para suprir uma lacuna legislativa. Se liga no que eu estou falando. A súmula vinculante número 11, ela existia para suprir uma lacuna legislativa. Não vou entrar nesse detalhe, não vou entrar nesse mérito, mas apenas a título informativo, o Brasil ele tem alguns vácuos legislativos que precisam ser supridos por nossa jurisprudência. Muitas vezes o nosso julgador se posta como se legislador fosse. E eu gostaria que isso não fosse tomado como uma crítica nas minhas palavras. Isso é uma mera constatação jurídica, certo? O nosso julgador, infelizmente, em minha opinião, por vezes ele precisa se postar como se legislador fosse por 2 motivos. Primeiro, porque as nossas leis são altamente contraditórias, elas são mal feitas por vezes. E segundo,
Porque existem vácuos legislativos que, se não forem preenchidos pelo legislador, tornam inviáveis. Se não forem preenchidos pelo julgador, tornam inviáveis a aplicação do direito penal. Então, existia um vácuo. A lei das execuções penais dizia que era necessário uma regulamentação por decreto federal. O decreto federal não existia e aí o Supremo teve que publicar a súmula vinculante número 11. Certo? A súmula foi cancelada? Não. Não foi, pessoal. Só quem pode cancelar a súmula é quem a editou. Se é uma súmula vinculante, ela foi editada pelo STF. Consequentemente, apenas o STF pode cancelá-la. Eu escutei hoje coisas absurdas, que não são nem de direito penal, não. São de regras básicas do direito. Eu vi gente dizendo, não, o decreto 8858 revogou a súmula vinculante número 11. Não é lei não, macho. Uma lei posterior revoga a lei anterior quando tratarem do mesmo tema. Mas no nosso caso aqui, uma súmula ela deve ser cancelada. E quem vai, ou quem pode, ou quem deve cancelar a súmula vinculante número 11 é o próprio STF, se entender pertinente. Porque a súmula foi feita para preencher um vazio jurídico que existia no Brasil. Certo? Mas a súmula não foi cancelada e ela não é automaticamente revogada porque o decreto foi publicado. Lembre-se, lex posterior deroga a priori. Isso é uma regra básica de direito, não é só direito penal. Lex posterior deroga a priori. Apertando a tecla SAP, traduzindo em bom português. A lei posterior revoga a lei anterior quando tratarem do mesmo tema. Só que o que eu tinha não era uma lei, o que eu tinha era uma súmula, o que eu tenho, na verdade, é uma súmula vinculante que continua válida até o dia que o STF resolver por cancelá-la. E o STF não é obrigado a cancelá-la e ela continua servindo de orientação jurisprudencial para o próprio STF e para os tribunais infraconstitucionais. Então, cuidado, pelas 10 chagas de Mané Valentim, cuidado. A súmula vinculante número 11 não pode ser considerada como revogada e nem tampouco pode ser considerada como cancelada. Um decreto do Poder Executivo ou uma lei emanada do Legislativo pelas regras de direito constitucional que vocês aprendem lá com a minha grande amiga professora Flávia Bahia, não tem força de revogação automática de matéria sumulada, seja a súmula emanada do STJ, seja a súmula emanada do STF. A súmula vinculante número 11, ela continua válida, ela continua exigível, ela continua figurando, inclusive, como é orientação, por se tratar de súmula vinculante, de orientação para o posicionamento do próprio STF e de referência jurisprudencial para posicionamentos de tribunais infraconstitucionais. Agora, o vácuo que existia no legislativo, na legislação, desculpe, deixou de existir. Agora nós sabemos que existe uma lei que regulamenta o uso das algemas. Seja essas algemas estando empregadas para o preço definitivo ou para o preço provisório, eu vou usar aqui, aí o pessoal está novo, mas a lei é mais específica. Eu vou dizer de novo, bicho, isso não é direito penal não, isso é direito constitucional. Eu tinha um vácuo legislativo, fizeram uma matéria sumulada e de tanto perguntar, transformaram em súmula vinculante. Beleza. Eu passo a ter a lei suprindo o vácuo que existia na legislação. Mas a súmula, só quem pode cancelar é o STF. Lei, especialidade é quando você tem conflito aparente de leis. Eu não tenho um conflito aparente de leis. Eu tenho uma lei que diz uma coisa que é a mesma coisa que diz uma súmula. Na prática, se você precisar justificar isso numa prova de concurso, está fazendo uma discursiva de delegado de polícia. Você faz o quê? Você usa tanto a legislação quanto a súmula vinculante para fazer a sua justificativa. Beleza? Expliquei isso e fiz questão de repetir. Outra coisa, pessoal, o que a lei agora 8858 nos diz é que é permitido o uso de algema? É, em caso excepcional. Está escrito, não sou eu que estou dizendo mais. Isso já estava escrito na súmula vinculante número 11 e agora passou a estar escrito no decreto 8858.
É permitido o uso de algema? É, em caso excepcional. Quando a lei diz, em caso de excepcionalidade, justificada a sua excepcionalidade, sabe o que a lei está dizendo? A lei está dizendo que, na regra geral, você não usa algema. Eu estou fazendo uma interpretação literal, eu estou fazendo uma interpretação kelsiana, que é a interpretação mais simples que a gente pode dar a uma lei. Eu não estou fazendo uma interpretação conglobante, eu estou fazendo a interpretação kelsiana, lendo a letra da lei e traduzindo o que está escrito, que é a tradução mais fácil que tem de você fazer. E primeiro a gente traduz de um jeito fácil para depois tentar complicar a situação, se for necessário. A lei está dizendo o seguinte: é permitido o emprego de algemas justificada a sua excepcionalidade por escrito, ou seja, você só pode usar algema em casos excepcionais. Na regra geral, o conduzido, o preso, não pode ser algemado. E não pode ser algemado de jeito nenhum. Mulher em trabalho de parto, mulher em trabalho de parto sendo conduzida para o hospital ou mulher que já deu à luz estando no hospital. Bom, em relação ao cara que é capturado em flagrante delito na rua, o meliante está lá, uma cebosa está aloprando na rua. A guarnição policial chegou, fez a abordagem. O cara está em notório estado de flagrância. Esse indivíduo, pela lei e pela súmula vinculante número 11, esse indivíduo ele pode ser algemado? Na regra geral, não. Na regra geral, ele deve ser conduzido à delegacia de polícia sem ser algemado. Aplicar-lhe a algema é excepcionalidade, que deve ser justificada por escrito. É isso que está na letra da lei. Por exemplo, nos estados onde existe o ROP, que é o Relatório de Operações Policiais, nem todo estado tem essa figura técnica do ROP, mas sempre existe relatório de operações. Então, a guarnição da Polícia Militar fez uma captura na rua, conduziu esse indivíduo à presença do delegado de polícia para ser autuado em flagrante. Se houver emprego de algema, pela lei, o ROP tem que estar disciplinado, tem que ter um espaço lá para o policial justificar o porquê da excepcionalidade do emprego de algema. E quando a gente fala em algema aqui, antes que alguém pergunte, não estou falando especificamente da pulseira de Roberto Carlos, não, da algema de metal, não. É qualquer coisa, e isso já é consolidado na doutrina, que se assemelhe à algema. Você pode, por exemplo, botar a taca de plástico lá no cara. Isso vai ser considerado algema. É você tolher o movimento das mãos do capturado. É isso que significa algemar. Porque tem gente, não, a algema é só a algema da pulseira, que o pessoal chama vulgarmente, a pulseira de Roberto Carlos, a de metal. Não, é qualquer coisa que figure como se algema fosse. Você está conduzindo, você trabalha no sistema prisional, você está conduzindo o reeducando, para usar o termo técnico, do estabelecimento prisional para o fórum. Ele vai algemar? Na regra geral, não. É isso que a lei está dizendo. Você só poderia algemá-lo em uma excepcionalidade. Tem a mulher que está lá no sistema prisional, ela entrou em trabalho de parto. Não existe hospital dentro do estabelecimento prisional. Ela precisa ser conduzida do estabelecimento prisional para o hospital, para poder dar à luz. Ela pode ir algemada? Não. E aí não é nem excepcionalidade, não. Ela não pode. A gestante, a parturiente, que está sendo conduzida para o hospital para dar à luz, ela não pode ser conduzida algemada. E isso, inclusive, está na Convenção de Bangkok de 2010, do qual o Brasil é signatário. A mulher está no hospital, está no leito hospitalar para dar à luz. Ela pode ficar algemada na maca ou na cama? Não. Ela não pode ficar algemada nem na maca nem na cama. Ela deu à luz, se encontra no hospital. Ela pode ficar algemada? Não. E aí não há excepcionalidade que justifique. Ah, tem hospital dentro do estabelecimento prisional, mas não tem grade no hospital. Ela pode ficar algemada? Não. Mulher sendo conduzida para dar à luz, mulher hospitalizada para estar em trabalho de parto e mulher hospitalizada após dar à luz, não pode ficar algemada de jeito nenhum. Artigo 3º do Decreto-Lei 88/58. Decore isso. Isso não vai cair, não. Isso vai despencar em prova de concurso. Ouviram o que eu disse? Isso vai despencar em prova de concurso. Rapaz, eu dou maior valor ao Periscope, mas tem uns cabos aqui no Periscope que parece não ter a menor maturidade para escutar a aula do professor, mas tudo bem, vamos lá. Deus ajuda, Deus faz por onde. Então, pessoal, a mulher, ela está sendo conduzida, ela encontra-se hospitalizada, ela já deu à luz, seja o estabelecimento médico dentro do hospital, dentro do estabelecimento prisional ou fora do estabelecimento prisional. Ela não pode ficar algemada. O artigo 3º do Decreto 88/58 não traz nenhum tipo de excepcionalidade. Tirando o caso da mulher parturiente.
Na regra geral, homens e mulheres, os capturados, os conduzidos, os presos provisórios, os presos definitivos, podem ser algemados? Na regra geral, não. É isso que a lei está dizendo. Para eles serem algemados, deve existir uma excepcionalidade, fundado receio de fuga, de resistência, ameaça à integridade física própria ou alheia, e a lei está dizendo que quem fizer essa condução deve justificar por escrito esta excepcionalidade. Qual seria o crime? Vamos supor, estou pensando aqui no que diz a letra da lei. Qual seria o crime de um policial que, em tese, conduziu um caba algemado sem satisfazer essas excepcionalidades? Aí vai depender, mas vai ter gente que vai entender como abuso de autoridade, vai ter gente que vai entender isso aí como mera infração administrativa. Eu, particularmente, acho que seria infração administrativa. Mas vocês sabem, quando acaba quer lascar a vida de polícia, é ligeiro demais. Ah, Giovanni, quer dizer que se o cara for capturado em flagrante delito na rua, for algemado e for conduzido a uma delegacia algemado, isso torna a prisão ilegal? Não, não torna. Até porque a aplicação de algema não é pré-requisito da prisão. A prisão continua sendo válida. O que pode acontecer é o policial ser responsabilizado por ter empregado algema. Você vai ter casos aí que vão considerar isso como mera infração administrativa. Inclusive, essa discussão já vem desde a súmula vinculante número 11. Se o policial que emprega algema fora das hipóteses que a súmula admite seria infração administrativa, seria abuso de autoridade, poderia ser considerado outro crime. Não é o meu objetivo discutir isso aqui hoje, porque eu acho que isso dá um outro periscopo. Eu acho que depois eu vou até fazer um outro periscopo sobre isso. Mas que a prisão não é ilegal, não é, tá? Outra coisa que eu escutei demais hoje, demais. Ah, quer dizer que se um caba for preso e for algemado, a prisão é ilegal? Não, pessoal. O emprego de algema não é pré-requisito à legalidade ou ilegalidade da prisão, seja ela em flagrante, seja prisão de qualquer natureza. A discussão é, o policial poderá ser responsabilizado, ou o agente de segurança penitenciária, quem quer que seja aí, pode ser responsabilizado por ter empregado algema, se não justificar a excepcionalidade. É isso que está na lei. É isso que vai cair em prova de concurso, é isso que pode cair aí para vocês que vão fazer delegado de polícia, segunda fase Ministério Público, provas orais por aí. Giovanni, eu vou fazer a segunda fase do 21º Exame Unificado. Isso pode cair? Não, porque foi posterior ao edital. O edital foi ontem e isso entrou hoje. Para a prova de exame de ordem, só cai o que está em vigor até o dia do edital. Então se ligue, prova de concurso público. Você vai fazer amanhã uma segunda fase de MP. Você vai fazer amanhã uma segunda fase de delegado de polícia. Se lhe perguntarem se na regra geral o capturado, o conduzido pode ser algemado, não. Qual é o fundamento? Você fundamenta tanto na súmula vinculante número 11 como no artigo 2º da Lei 88/58 de 2016. Excepcionalmente, aí você indica, excepcionalmente, se a autoridade tiver como justificar por escrito essa excepcionalidade, certo? Porque o cara ia fugir, porque o cara ia evadir, se usar de violência, o emprego de algema será justificável. A algema foi empregada fora das hipóteses excepcionais. Gera nulidade da prisão? Não. Não gera nulidade da prisão. Agora, a mulher em trabalho de parto, a mulher sendo conduzida ao hospital para dar à luz, a mulher no hospital, a mulher depois da luz, ela pode ser algemada em algum caso? Não, não pode. Não tem como algemar a mulher em trabalho de parto depois de dar à luz. Ok? É isso que você deve responder. Agora, permita-me emitir uma opinião pessoal. A parte técnica acabou aí. Eu só queria escutar a parte técnica, beleza, valeu, Novo de Loja, muito obrigado pela sua sempre fiel audiência aqui no Periscopo. Fico muito agradecido, a parte técnica acabou. Agora, quem vai falar é o cidadão Giovanni Moraes, o professor Giovanni Moraes, emitindo uma opinião pessoal no exercício da sua liberdade de expressão e liberdade de cátedra, que é assegurado pela Constituição Federal de 1988. O que eu vou dizer não vai cair no seu concurso, ok? O que cai no seu concurso é o que eu falei até agora. Agora, se eu não disser isso, eu vou ter um infarto. Meu patrão, a criatura que fez essa lei, com todo o respeito, ela nunca tirou 24 horas de serviço na rua. A pessoa dizer aqui, colocar numa legislação, fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia causada pelo preso ou por terceiro, pelas 10 chagas de Mané Valentim. Sabe onde é que uma porra dessa funciona?
Isso funciona, não posso falar essa expressão, quando é que um negócio desse funciona? Isso funciona num gabinete fechado, acarpetado, de um povo tomando um cafezinho. Isso funciona na Suécia. Isso funciona no fantástico mundo de Bob. Na vida real do sistema brasileiro, meu patrão, na rua, isso aqui é você expor o policial aos riões. Uma sociedade que não respeita os seus policiais, os seus agentes de segurança penitenciária, vai respeitar quem? A gente tem que parar com essa putaria de querer cada dia mais criar barreiras ao trabalho policial. E antes que venha, não, porque justiça restaurativa, você está defendendo abuso de policial. Claro que não. Eu não sou imbecil para defender abuso de policial, não. Quem me acompanha nas redes sociais sabe disso. Eu defendo os homens e mulheres de bem que desempenham com orgulho e brilhantismo o trabalho policial. Quem não defende a Alma Cebosa, não. Um dia desse não. É porque é justiça restaurativa e não sei o que. Me pelar da chaga de Mané Valentim. Que mundo esse povo vive? Pega um policial aí, vou pegar uma guarnição policial militar. Um condutor, um patrulheiro e um cabo. Numa viatura policial, que nem blindada é. Vai botar um cabo desse aí no Tororó, lá em Fortaleza. Nas Malvinas. Lá no Crato, em bairros aqui, será na Entrapulso, aqui no Recife, nesses bairros violentos aí, o cara vai abordar traficante armado de ponto .40 na cintura, aí vai estar pedindo por favor, senhor Alma Cebosa, o senhor podia adentrar aqui na viatura e ser conduzido? O cara que vai estar sendo capturado, ele sempre vai querer fugir, macho. Alma Cebosa sempre vai querer fazer o bit-bit, Alma Cebosa sempre vai querer evadir-se. Alma Cebosa chega todo inteirinho na delegacia de polícia e taca a cabeça no vidro para depois dizer que apanha dos policiais. E você não vai algemar uma criatura dessa? Agente penitenciário, se der vacilo, o caba preso dentro da cela. A pessoa está indo lá levar comida para aquela criatura. Se ele der vacilo, ele agarra ele e mete o chucho no pescoço. Você vai conduzir uma criatura dessa e não vai algemar? Isso não existe na vida real. Primeiro nós temos que estar preocupados em preservar os nossos policiais. A gente tem que estar preocupado em preservar os homens e mulheres de bem que saem de casa todos os dias para defender a coletividade. Daqui a pouco vão dizer não, que o policial não pode mais usar arma numa abordagem, deixa a arma dentro da viatura. Isso não existe. Polícia é barreira de contenção ao caos. Tire polícia da rua de qualquer grande cidade brasileira durante 24 horas e vira o caos. Feche delegacia de polícia, isso vira o caos, bicho. É óbvio, lógico. Um policial de bom senso, se ele encontrou um cara que cometeu um crime, o cara tá lá, foi na paz, tá na boa, polícia conhece. Polícia sabe quem é Alma Cebosa e quem comete crime. Porque nem todo mundo que comete crime é Alma Cebosa. Todo mundo que é Alma Cebosa comete crime. Você pode ter um pai de família que se destemperou e deu um tiro no vizinho. O policial chega, ele mesmo vai lá entregar. Não é razoável algemar um cara desse, tem nem motivo. Mas agora você vai dizer, não, que todo emprego de algema é excepcional, porque só se comprovar que o preso quer fugir. E o policial é mediúnico para entrar na cabeça da Alma Cebosa e saber se ela quer fugir. Não, eu vou... Porque parte-se da premissa que ninguém vai preso achando bom. Ah, eu vou para a delegacia, que bom, vou ser autuado em flagrante delito, vou descer pro catel. Não. Se ele puder, ele vai capar o gato. Ele vai tomar a arma do policial e vai atirar no policial. E aí depois sabe o que é que você vai ter? Você vai ter uma viúva chorando. Os colegas de turma lá fazendo homenagem, salva de 21 tiros, e a pobre da viúva tem que alimentar os filhos lá só com o soldo, que é o que incorpora para a pensão dela, porque o pluriemprego não entra não. E aí? Não quer ser algemado, macho? Vai trabalhar, vai estudar, fazer concurso para a polícia. Não quer ser algemado, sair de casa todo dia para construir um país melhor. Mas, essa é a minha opinião. Eu peço até desculpa, porque nessas horas eu até fico meio revoltado com o nosso legislador. É porque, infelizmente, eu acho o seguinte, eu sempre digo que Deus foi muito bom comigo, porque Deus me permite ser professor, e eu sei que eu falo para muita gente. Eu, sei lá, 100 mil pessoas me seguem no Facebook, sei lá quantas mil pessoas me seguem aqui no Periscope, 80 e tantas mil pessoas me seguem no Instagram. Então eu sei que eu falo, sei lá, para 5, 10, 15, 20 mil pessoas toda a vida que eu abro essa tela aqui. E a gente que tem essa possibilidade, a gente tem uma responsabilidade. A gente não pode simplesmente achar que isso que fazem com os nossos policiais está certo. Não tá, velho. Não pode estar certo. Isso aqui não existe nas ruas. Não existe nas ruas. Tem um grande amigo meu que foi morto
Não interessa não, ele era da Polícia Militar do Ceará. E ele foi morto, ele estava paisano, não peço licença para não citar nome, estava paisano numa farmácia lá na cidade do Crato. O cara trabalhador, né? Saiu da roça, trabalhou todos os dias da vida dele, fez concurso, para soldado, depois fez concurso para cá, parte do que ganhava sustentava pai e mãe, que morava no interior e tal. Aí uma alma cebosa reconheceu que ele era policial e meteu bala nele. Ele paisana comprando remédio para levar para a filha, que estava com febre, numa farmácia no Crato. Porque um bandido olhou, você é a polícia, buf! E o policial sai de casa todo dia para enfrentar isso. Aí o legislador chega e diz que não pode algemar. Bicho, algemar não vai arrancar pedaço de ninguém, não. O cara tá na rua, tá aloprando. Algemou, vai arrancar pedaço dele? Vai não. Errou? Beleza. O policial agiu com arbitrariedade? Beleza. Responsabilize o policial. Não, isso ofende a presunção de inocência? Não. Não ofende. Mas cadê a presunção do policial? Cadê a presunção da preservação do trabalho policial? Ficar onde, macho? Num negócio desse. Enfim. Mas, como eu disse, isso não é uma opinião de ordem técnica. Isso é uma opinião de natureza pessoal. Eu acho que tem muita gente no meio do mundo para criticar a polícia, mas pouca gente para lembrar que terra onde polícia anda, a maioria de nós sequer colocaria os pés. Pessoas que polícia enfrenta, a maioria de nós sequer imagina nos seus piores pesadelos. E quando eu falo polícia, eu não falo só polícia federal, polícia civil, polícia militar. Eu falo inclusive também dos agentes de segurança prisional. Porque polícia prende, mas o agente de segurança prisional tem que manter aquelas criaturas lá dentro. E aquelas criaturas não estão lá dentro porque acham bom, não. Elas estão lá porque elas ofenderam a sociedade. Então eu sempre rogo que os nossos legisladores nunca esqueçam, velho. Barreira primária de contenção ao caos são os homens e mulheres de bem que desempenham os mais variados trabalhos na segurança pública brasileira. Não tire dessas pessoas o gosto por trabalhar. A pior coisa do mundo é você desmotivar o trabalho policial. Porque na hora que esse cara se sentir desmotivado, ele vai embora. Aquele fogo de ser polícia deixa de existir nele. E na hora que ele for embora, cara, aí a sociedade vai botar a mão na cabeça e vai dizer o que foi que eu fiz. Mas aí é tarde, né? É muito tarde. Então que os nossos legisladores possam se aluir e que pessoas que, como eu, tenham a possibilidade de falar para um pouco mais de gente do que as demais pessoas, não se esqueçam disso não. Porque criticar a polícia é ir no senso comum. Mas nem sempre você ir no senso comum é você usar de razoabilidade. Beleza? Novo de loja, desculpa aí o desabafo, mas eu não podia deixar de falar isso não. Como eu disse, a parte técnica, que é a minha função do professor, eu fiz, e aí é um desabafo do cidadão. Deixa eu ver aqui quem está participando, porque eu não consigo, o pessoal manda mensagem, mas eu não consigo realmente ler na hora não. Cadê, macho? 3 anos, acredito, tem que acreditar mesmo, vamos embora. Prezando pessoa que você não é ativo, toquei, meu patrão, pense na carreira, que eu não quero esse negócio de vida pública, pense. Cadê? Vamos lá, galera de Alagoas, Petrolina, Guarapari no Espírito Santo, Minas Gerais, Fortaleza, Araçatuba, Goiás, Teresina no meu Piauí, vou estar em Teresina aí no mês de novembro, Piauí, cadê? Mas já tá aí Goiás, Teresina, Caxias no meu Maranhão, Itubiara, Goiás, acho que é Esther Barbacena, Marabá no meu Pará, PM Mineiro, um abraço para a gloriosa Polícia Militar de Minas Gerais, Goiânia, PMPE, salve aí a PMPE, cadê, macho? Juazeiro do Norte no meu Ceará, Sergipe, eu só não li o começo, Rio de Janeiro, Fernanda do Maranhão, Floriano no meu Piauí, Brasília, Goiânia, Rio de Janeiro, Ragel, sul de Minas, Aquidauã, Sergipe, Santa Maria no Rio Grande do Sul, Balsas, Minas Gerais, Polícia Civil de BH agradece, eu que agradeço o trabalho de vocês, PM do estado do Amazonas, um abraço, sul de Minas, enfim, como eu sempre digo, é todo mundo e a mulher do seu Raimundo. Fica sempre ligado aqui no Periscope, fica sempre ligado aqui no Pezinho da Conversa, que vai aparecer nessas novidades, boa ou ruim, a gente vai comentando com vocês. Valeu, crianças!